Arte divina a ganhar espaço, arte que ensina, pois o cansaço não impede o planar. Encontro do medo e da aventura, arriscada doçura, aplicado sonhar. Voar é ganhar as alturas, sensata loucura é amar, é amar. Arte divina a ganhar espaço, parte que ensina, pois o cansaço não impede o planar. Encontro do medo e da aventura, arriscada doçura, aplicado sonhar. Amar é ganhar as alturas, sensata loucura é voar. Encontro do medo e da aventura, arriscada doçura, aplicado sonhar. Voar é ganhar as alturas, sensata loucura é amar, é amar, é amar, é amar, é amar.
chegando aqui para que a gente não se atrase. Essa música é muito linda, muito linda. No outro dia a gente vai até o final, para a gente não se atrasar. Boa noite a todos. Gente chegando aqui. Tudo bem, gente? Mais gente chegando, que maravilha. A gente vai começar o nosso estudo, dando boas-vindas a todos que estão aqui com a gente hoje. Jário já chegou, seu estudo hoje, Sâmia está aí, com a gente bonita, Evaldo. Um beijo a todos vocês, minha mãe chegando. Vamos lá. A gente vai começar, então, a leitura, né, com a Dona Luzia ali, coisa linda. Seja muito bem-vinda. A gente começa, então, com o Ideal Espírita. Vou dividir a página aqui com vocês. Vai fazer a leitura e o comentário hoje vai ser o Jairo, né? Essa página, 75, o instrumento. E, em seguida, a Marília vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, o item 3. Ela vai ler os parágrafos 3 e 4, e fazer os comentários. Então, já vou passar a palavra para o Jairo. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Todos me ouvem bem? Sim, muito bem. Então, vamos lá. O instrumento, Espírito Sheila. Onde estiveres, agradece ao Senhor o instrumento da purificação. Ninguém vive sem ele. Aqui é o esposo de trato difícil. Além, é a companheira de presença desagradável. Acolá é o filho rebelde. Mais além, é a filha inconsequente. Hoje é o amigo que se confiou à incompreensão. Amanhã será o chefe áspero. Depois será o subalterno distraído. Agora é o companheiro que desertou. Mais tarde será o adversário compelindo-te à aflição. Silencia, aproveita e segue adiante. A pedra recebe do martelo que a estilhaça, a dignidade com que se faz útil a construção. O metal deve à pureza que lhe é o próprio alcadinho esfogueante que o martiriza. Não ouvides que o corpo é um santuário de possibilidades divinas em que temporariamente te refugias para recolher a lição do progresso? Cada caminho cede lugar a outro caminho. Cada experiência conduz à experiência maior. Toda luta é pão espiritual e toda dor é impulso à sublime ascensão. Aprendamos, pois, a entesourar os dons da vida, respeitando os ensinamentos que o mundo nos impõe, na certeza de que, entre a humildade e o trabalho, alcançaremos um dia o cisma da glória eterna. Bem, vamos lá. Lendo bem o texto durante a semana aí, eu cheguei ao entendimento que no texto de Sheila mostra que tudo que nos acontece de bom e ruim é para a nossa evolução humana e principalmente a espiritual. Já parou para pensar quantas situações nós passamos e que, se soubermos sempre ver o lado bom de tudo que nos acontece, nós sempre amadurecemos, aprendemos, ganhamos experiência e, principalmente, evoluímos. Pois são nos momentos de dificuldade que crescemos. Quantos de nós só olhamos o lado ruim de tudo que nos acontece? No próprio texto, cita situações do cotidiano que estamos sujeitos a passar, mas também mostra que cada experiência nos conduz a uma experiência maior, seja ela boa ou ruim. Que sejamos sábios em sempre tirar proveito de tudo que nos acontece. E para finalizar, eu peguei um trechinho do livro Inspirações de Amor, Único de Deus, volume 1, do Espírito Antônio de Aquino, escrito por Altivo Cassimi Pampiro. No capítulo 6,
somos espíritos imortais, tem um trechinho que diz: a vida vai se tornando assim, uma vida de relação compartilhada, equilibrada, mas, ao mesmo tempo, uma vida voltada para o sentimento do progresso. E é isso, gente. Abro aí para os comentários. Muito bom, meu amigo. Muito obrigada, Jairo. E a gente abre aí para as observações, para os comentários. E nada melhor do que a gente esperar, né? O dia amanhã, né? Como aquela música que eu coloquei ontem. Às vezes a gente está com um problema, com uma dificuldade, e a gente não vê luz no fim do túnel, aquele dia é horrível. É só ter paciência e esperar, né, o dia, né? Vamos lá, Evaldo, meu amigo. Boa noite. Boa noite, minha amiga. Boa noite a todos. Novamente aqui, graças a Deus, estudando para ver se a gente aprende a praticar, né? Para teoria, A gente sabe. Não, está tentando ainda. A questão é a nossa prática. E quando Sheila vem nos trazer a visão de que a gente perde muito mais tempo em reclamar do que em agir. Porque eu sempre quero que o outro seja do jeito que eu quero, que eu gosto, mas eu não faço nenhum movimento para agradar a ninguém. Então a gente tem que sair dessa inércia de achar que o mundo tem que girar em torno dos meus desejos. Eu faço parte do mundo, eu não sou o centro do mundo. Quando a gente passa a entender dessa forma, aí a gente passa a dar direito ao outro de ser como é. O Chico tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que ao outro eu dou o direito de ser como bem entende, como bem deseja. Quanto a mim, eu me exijo ser melhor a cada dia. Então, a proposta de Sheila é essa busca do nosso auto-melhoramento, ao invés de querer que o outro toque melhor e que mude, né? E entender a dificuldade como uma oportunidade para esse auto-melhoramento, né? E não pegar essa dificuldade e ficar sendo a dona da reclamação. E reclama, e não sai dessa inércia, como você falou muito bem. É o vitimismo, né? Exatamente. Obrigada, Evaldo. É Roberto? Boa noite. Oi, pessoal. Os comentários evidentes do Jairo e do Evaldo são muito bons, né? Eu acho que a gente tem que se lembrar todos os dias que nós somos espíritos que estamos aqui exatamente com essas pedras no caminho para nos melhorarmos, porque precisamos aprender, precisamos dominar as nossas emoções e, sabendo disso, né, e que Deus é infinitamente amoroso, sabe, em cada oportunidade nós podemos olhar o lado ruim, mas a gente pode ter certeza que o que predomina é o lado bom de cada experiência, mesmo que momentaneamente pareça terrível. Então, eu acho que a gente tem que aprender a cada dia a buscar vamos dizer, nas dificuldades o lado bom que a gente está necessitando e agradecer a Deus por isso, pela experiência e pelo que a gente vai crescer com esse lado bom. Aí. Eu acho que essa nossa perseverança de estar aqui todos os dias, de estudar, né, como o Evaldo falou, né? A gente está estudando e tentando aprender. Ainda não sabemos 10% talvez do que a doutrina nos ensina, mas a gente está aqui, perseverante. E é isso que nos fortalece, é isso que nos dá a certeza, né, de que a gente pode, antes do desespero, contar até 10, refletir antes de explodir, não achar que esse é o último dia da sua vida, que amanhã é outro dia. Eu acho que esse estudo nos dá essa gotinha, né, todos os dias, melhoramento nesse sentido da paciência. Marlúcia, que quer falar? Sem nome aqui? Só para dar uma linda. reflexãozinha, né? Na verdade, Adriana, a gente tem que ser grata, né? A tudo que acontece, todas as pessoas que passam pelo nosso caminho, a dor, a alegria, a felicidade, a infelicidade, porque, na verdade, isso tudo são necessidades
e são coisas necessárias ao nosso crescimento, à nossa evolução, porque a gente tem muita tendência a seguir uma estrada linear, mas muitas vezes temos que parar e seguir um atalho, e aquele atalho é o momento de pausa que necessitamos para que lá adiante alcancemos realmente aquilo que o Roberto acabou de falar, o lado positivo da questão e das coisas das nossas vidas, né? O negócio, a questão crucial é nós sempre sermos gratos e aguardarmos com paciência, com perseverança, como você disse, que os dias melhores chegarão, quando a dor assim vier. Eu acho que é por aí. É por aí mesmo. E o quanto, né, a gente, depois que passa por uma situação difícil, né, Marlúcia? E depois que a gente passa a situação, a gente olha para trás, se agradece e vê o quanto aquilo te fortaleceu. E se tornou uma pessoa mais forte. Foi Às necessário. vezes até para evitar um mal maior, mas a gente dificilmente compreende isso. Muito legal. Paulo de Tarso fala para gente que diante da correção, que para mim era punição, entendi que era aprendizagem. Então, Paulo de Tarso já vem nos dar essa dica já para a gente entender, né? Exatamente, que a gente aprenda a lidar com essas lições de aprendizagem, né, de uma forma mais pacífica, menos revoltada, menos desesperada, menos nervosa, mais serenidade. Muito obrigada, Evaldo, muito obrigada, Roberto, Marlúcia. Eu vou passar, então, de volta para o Jairo, para que ele possa fazer a nossa prece inicial, tá bom, meu amigo? Senhor Jesus, Mestre amado, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, para, assim como espíritos encarnados, e os nossos amigos que estão desencarnados aqui também participando conosco, possam um pouquinho da sua palavra ser um pouquinho melhor, e a gente possa, a cada dia, a cada estudo, a gente possa absorver para sermos melhores e compreender ainda mais tudo aquilo que o Senhor planeja para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos permita ter um bom estudo, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Jairo. E essa página que você leu faz uma interseção com o capítulo que a gente está lendo agora e que a Marília vai dar continuidade. Quando você foi lendo na página, é o marido difícil, hoje é o marido difícil, amanhã é a esposa, depois é a filha, depois é o patrão, depois, quer dizer, são os inimigos, né, que a gente vai criando, na verdade, dentro da nossa estrutura familiar, social. Muito legal. Obrigada, Jair. Marília, minha amiga. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, gente, hoje me coube a leitura do 3º e 4º, né, parágrafo do item 3, né? Do amar os vossos inimigos, fazer o bem, pagar o mal com bem. Para dar entendimento, porque o parágrafo começa, esse sentimento. Que sentimento é esse que Kardec traz? É de antipatia e simpatia, né? A simpatia pelos amigos e a antipatia pelos inimigos. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta, a aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre ele e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimento, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo os casos. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural.
uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente, pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo o que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer cumpre as condições do mandamento: amai aos vossos inimigos. E eu ainda vou completar. E Jesus disse: reconciliar-te com o seu adversário enquanto está a caminho. É isso que nós temos que fazer, né? Então, vamos lá. Eu acho que esse texto ele é autoexplicativo. Mas, mesmo assim, eu vou fazer as minhas considerações, tá? Quando Kardec nos diz que esse sentimento resulta de uma lei física e das assimilações e repulsões dos fluidos, ele está falando de afinidades. E o amigo é a pessoa que desenvolvemos amor por afinidade. E sempre que temos um inimigo, temos uma carga de emoção que pesa sobre nós. Porque, de alguma forma, aquele inimigo é importante para nós. Porque quando alguém não é importante, esse alguém pode fazer o que for. Porque nós não vamos dar a mínima, não vamos nos incomodar. Só naquele momento ele até pode nos incomodar um pouquinho, mas aí damos uma má resposta, uma resposta mal criada, e depois esquecemos. Mas, porém, aquele que é importante para nós, nós vamos guardar sim. Vamos ficar magoados e muitas vezes com raiva. E daí ficamos inimigos. E levamos aquela inimizade. Se ele entrar no lugar que estou, eu quero sair, porque aquelas energias me fazem mal. É isso que Kardec está tentando dizer ali, interpretando o que Jesus falou, né? E, na verdade, se nós levarmos essa inimizade, a gente vai levar para as outras vidas, para o plano espiritual. E eu acho que é isso que nós não temos que fazer. Porque nós temos sempre que entender que o nosso inimigo é aquela pessoa que precisa, que necessita da nossa compreensão. E Jesus manda amar os nossos inimigos, né? É a lei de Deus, amar a todos, né? A lei do amor, de justiça e de caridade. E Jesus usa a palavra amar por deficiência do nosso vocabulário. Mas ele não quis dizer que tenho que dedicar o mesmo carinho que dedica um amigo. Mesmo que eu tenha perdoado o inimigo, eu não tenho que dedicar esse carinho. Não disse para sairmos de braço dado com o inimigo. Ele não disse isso. E diz mais, as sensações são bem diversas de um amigo para o inimigo. Amar é a atitude de fazer o bem e não desejar o mal. Agora, nós não precisamos gostar do nosso inimigo. Nós temos o dever de amá-lo. Amar é algo maior. Eu não preciso conhecer o outro ser para amá-lo. E aí a gente tem um exemplo assim muito importante, que é o quê? Quando a gente doa para a cesta básica, eu não conheço aquela pessoa, né? Eu não conheço, eu não sei se ele é amigo, se é inimigo, eu não sei quem é. A gente só doa. Doa por quê? Por amor. Então é por isso que a gente doa, é por amor. Então vamos lá. A gente doa por amor. E amar o inimigo é saber perdoar a ofensa. E o perdão é um exercício, né? A gente aprendeu lá atrás que esse perdão é um exercício, é tentar ressignificar aquilo que está nos fazendo mal, para tentar esquecer,
que, na verdade, ninguém esquece. Ninguém esquece aquilo que nos fizeram, né? Então, vamos lá. Quando a gente tenta esquecer, nós colocamos de lado. E aquilo perde a importância, desde que a gente consiga perdoar esse inimigo. E não temos que esperar que ele nos peça perdão, porque normalmente não vão pedir perdão, né? Nem humilhar. Quando, se por acaso ele pedir perdão, não temos que humilhar. O que acontece? Jesus nos diz que temos que limpar esse lixo que a gente traz dentro de nós mesmos, que nós trazemos aqui dentro, trazemos há muitos séculos, que é o desejo de vingança, é a raiva, é o orgulho. Nós trazemos isso. E ele nos diz ainda que devemos ficar sinceramente felizes, né? Com algo de bom que acontece com o nosso inimigo. Mas esse feliz que ele quer dizer não é sair pulando, soltando fogos, não. É dizer só que eu não estou com raiva porque eu fico feliz porque ele está se dando bem na vida. Que bom, que maravilha. E aí a gente tem, assim, eu chorei muito quando eu li esse livro, né? Há muitos anos atrás. E assim, é um exemplo de perdoar o inimigo que foi Estevão perdoando Saulo. É muito lindo esse livro, e eu chorei muito quando eu li, porque realmente eu estou muito longe disso ainda, mas um dia eu chego lá. Quando Estevão está agonizando e pergunta para Abigail, a sua irmã, com quem te deixarei? A jovem responde, esse é meu noivo, apontando para Saulo, que estava paralisado, pois era dele a culpa de Estevão estar passando por aquilo, estar sofrendo aquilo. E aí Estevão olha, né? E diz assim, contempla Saulo e diz assim, sem ódio, ele diz, Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, mas sim um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, vai servir com o mesmo fervor que serviu Moisés. Seja para ele companheira amorosa e fiel. Gente, eu acho isso muito lindo. Eu acho um exemplo lindo de perdoar o inimigo. É claro que nós ainda não estamos nesse estágio, mas um dia chegaremos, se Deus quiser. E o mais interessante, para terminar, para deixar vocês falarem sobre o texto, refletirem, é que Saulo, ele não pede perdão, ele ainda fica revoltado, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando o outro mostra para a gente quanto nós somos ruins, quanto nós somos inferiores, né? A gente se revolta, a gente não quer aceitar. É difícil aceitar os nossos defeitos, as nossas imperfeições. E foi isso que aconteceu com Saulo. Por isso ele sai que nem um louco procurando Jeremias, né, se eu não me engano, para dar em Damasco, porque ele queria se vingar. E aí acontece aquilo tudo que nós já sabemos. Então, vou deixar aí, porque já está na hora. Deixo com vocês. Obrigada, boa noite a todos. Nós que agradecemos, Marília. Excelente reflexão, seus comentários foram bem profundos e vamos continuar estudando esse inimigo, né? Obrigada. É bem interessante. Ontem, depois do nosso estudo, né, eu fiquei refletindo sobre o comentário que eu fiz sobre meu filho, né, com vocês, e fiquei pensando, né? Às vezes, aí o Mário falou, na família é prova mesmo, é prova, sim, é uma prova difícil quando a gente fala assim, agora você vai na programação como mãe ou como pai para aprender a amar. Né? A gente escuta isso, sabe? Vai para aprender a amar. E olha que difícil, porque quando somos mães e pais, é uma faca de dois gumes, porque temos amor, mas temos a autoridade. Então, a gente acha que tem o controle remoto do filho, a gente acha que tem que educar pelo autoritarismo,
E uma coisa é a liberdade, a outra coisa é a permissividade, né? Então, muitas vezes, a gente não sabe lidar com isso e quer dar aquela ordem autoritária e sem amor, né? Porque a gente acha que tem o poder, e não é bem assim. Quando eu mudei esse pensamento, eu passei a agir só É com o meio amor, termo, né? É só achar com o meio amor. termo. É achar Porque, o na meio termo. verdade, nós temos essa responsabilidade de Sim, guiá-los, né? sim, de orientar, de guiar, mas como é que a gente fez isso, faz isso e tem feito isso? É para a gente se questionar. É Né? o mais difícil. É difícil, amiga. É isso aí. Eu queria ver um monte de mãozinha aqui, mas eu não estou vendo nenhuma. Eu não sei o que está acontecendo com esse povo que não quer participar. É que a minha mão não tá vendo, não aparece aí. Acho que é Ah, boicote. É boicote. é boicote. Ó, agora já temos a sua mãozinha, então, a do Roberto, a do Alan. Seja muito bem-vindo, Alan. Eu vou deixar, então, o Isso aí. Evaldo falar rapidinho, tá bom? Rapidinho. Depois o Roberto e depois o Alan. Eu gosto de uma frase do Raul Teixeira, que ele diz que ser espírita não é para qualquer um, não. Tem que ter peito para ser espírita. Porque a doutrina nos propõe atitudes ao longo das existências e não em uma única existência. Nós somos espíritos em prova e expiação. O verbo amar ainda não sabemos conjugar. Agora temos que deixar de conjugar o verbo odiar. Aí é gradativo. Como brincava um amigo meu, ser espírita é igual ser mãe amamentando. Tem que ter peito, minha filha. Tem que ter peito. Vamos lá, Roberto. Eu acho que é muito fácil, né, a gente saber como tem que fazer com o filho dos outros, com as outras pessoas, né? Quando tem o nosso envolvimento, a nossa emoção, a coisa é totalmente complicada. Eu acho gozado que tem pessoas que vêm de uma forma tão simplista. Não, tem que fazer assim, assado. Por que você não faz isso? Então, mas quando a gente está envolvido emocionalmente na situação, se torna bem mais complexa. E, bom, eu não vou me alongar não para dar tempo para todos falarem, mas o que eu queria dizer fundamentalmente Tem era isso. toda a razão. Tem toda a Quando razão. está com a gente aqui, é coisa difícil, não é fácil, não. Cabe sempre ao mais, vamos dizer assim, amadurecido as iniciativas, não estou falando em relação a filho, em relação às relações. A gente tem que sempre lembrar que vai caber sempre aos mais amadurecidos a iniciativa da reconciliação. Exatamente. Alan? Olá, boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. É a primeira vez e por intermédio do estudo do Eurípides de Barçanufo, do culto do Evangelho da Casa de Eurípides de Barçanufo. Foi postado o link e hoje eu estou participando. Que bom. E gostando bastante. Maravilha. Com relação ao texto, na primeira mensagem eu ia comentar que todos nós precisamos saber onde queremos chegar. E bem interessante para mim, porque no Evangelho, o estudo de hoje, quando fala amar os inimigos, esse amor, que amor é uma ação, amor é uma atitude, e Kardec descreve bem essa atitude no texto. Não guardar ódio, se alegrar com a felicidade do nosso inimigo, não opor resistência, reconciliação. Isso são ações e as outras que ele comenta. Sim. Quando possível, auxiliá-los sem humilhar. Isso são atitudes que nós precisamos cultivar no nosso dia a dia e não é para mostrarmos aos outros, é aí que precisamos chegar. Como é que nós estamos? O que podemos fazer para chegar a isso diariamente? Aquele que me ofendeu, eu consigo fazer o bem com uma prece, me distanciar
a ponto de orar e pedir a Deus todo o benefício para aquela pessoa, como se fosse por mim mesmo, para mim mesmo. Essa é a atitude do amor, a ação de amar os inimigos que a gente precisa buscar cultivar diariamente, é o que cada um vai fazendo. E é interessante porque é muito positivo a gente conseguir fazer isso e nos esforçarmos diariamente. É muito difícil, quando a gente começou esse capítulo, eu ainda falei que, revendo as preces, né, do Evangelho, lá no último capítulo, eu vi uma coisa que eu já li o Evangelho, já fiz curso, e eu falei, gente, eu nunca fiz isso. Tem uma prece que é dedicada a um bem concedido a um inimigo. Eu nunca fiz. Você está entendendo? A gente tem que chegar a esse ponto, de você fazer uma prece por um bem concedido ao seu inimigo. A gente está longe. Quando se fala de empatia, é se pôr no lugar do outro, mas também para o bem. Desejar o inimigo, esse bem da gente fazer a prece para que ele siga bem na vida e o mundo vai se tornando melhor. É isso aí, Alain. Muito obrigado pelo seu comentário. A gente passou aqui um minutinho, mas foi necessário. Muito obrigada, amigo. Volte sempre. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo, tá bom? Eu vou passar a palavra de volta para o Jairo, para que ele possa fazer a nossa prece final, Jairo. Por favor? Senhor Jesus, vemos agradecer pelo dia de hoje, pelo dom de estarmos aqui encarnados para o aprendizado da sua palavra. Que o Senhor possa abençoar todos nós, os nossos familiares, aos nossos inimigos, os nossos vizinhos, aqueles que estão acamados nos hospitais por conta dessa pandemia, que o Senhor possa interceder por cada um deles e principalmente por seus familiares. Que o Senhor também interceda por cada um que está na linha de frente, aqueles que estão e têm que estar lá para poder fazer as coisas acontecerem. Que o Senhor abençoe a cada um deles. E que o Senhor, já agradeço também pela semana que passou, agradeço pela semana de estudo, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, e que o Senhor nos dê uma noite abençoada, e que amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para estudarmos um pouquinho mais e evoluirmos um pouquinho mais diante de sua palavra. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Jairo. Recado para o Alain, que chegou agora, não sei se ele já saiu, mas para quem passou, está ainda aí, né, Alain? O convite para você, Alain, amanhã nós temos a palestra de 5 às 6, e amanhã o tema vai ser mediunidade na medicina espiritual, com um amigo lá do Leon Denis. Então, estão todos convidados amanhã, que eu acho que é um tema que interessa a todos nós, né, gente? A gente vai terminando aqui, tá bom? Obrigada, Alain. Obrigada, Roberto, Marlúcia, a todos que participaram, ao Jairo, que fez o preparo, e a nossa querida Marília, que fez o estudo. Um beijo no coração de vocês. Vamos nos despedir. Beijo. Ana Lucia, um beijo. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus, gente. Boa noite. Cadê Gigi? Cadê Gigi? Boa noite a todos. Gigi tá Gente, bom. vamos nos comportar um pouquinho, que tem gente nova, para ele não se Não, assustar. não vai assustar, não. Ana, na minha vez você não pediu isso, né? Só Verdade. Não, mas Não também, assusta, né? não. Foi a primeira vez minha e sua, por isso que eu não pedi. Então tá bom. Alain, todo dia no final é essa festa, graças a Deus, é essa alegria. Tá Bem-vindo bom? à sala de aula da professora Adriana. Nonato. Eu sou aluna elevada. Nem tanto, mestre, nem tanto. Alain colocou o link para você lá no bate-papo, tá?